Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Em Zacarias, no capítulo 4, dos versos 6 ao 10, diz: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos deste templo. Suas mãos também o enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Quando os israelitas voltaram à sua pátria, terminando o cativeiro babilônico, os profetas Ageu e Zacarias encorajaram Zorobabel, o governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote, a edificar a casa do Senhor. Todavia encontraram dificuldades invencíveis, de todo tipo, de modo que a construção da casa do Senhor passou a parecer uma obra impossível. Foi nessa época que Deus lhes mandou uma tremenda mensagem: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Perguntou o profeta Zacarias: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, outros no manto do Espírito Santo. Qualquer grande monte se tornará uma campina plana diante de nós. Ao estudarmos a forma como Eliseu recebeu uma porção dobrada da unção do Espírito Santo, nós estamos todos os dias. A história de Elias e Eliseu está registrada em 2 Reis, no capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu para Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fique aqui, o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor tomará hoje o teu senhor por sobre a sua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos filhos dos profetas foram, e pararam a certa distância, em frente do lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, e dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, antes que seja tomado de ti, disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo
com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Glória a Deus! Havia 4 lugares aonde Eliseu deveria ir antes de receber o manto de Elias. E nós também devemos ter um encontro com Deus nesses lugares, antes de recebermos a unção do Espírito Santo em nossas vidas. Em primeiro lugar, temos a experiência de Gilgal. Gilgal ficava a leste de Jericó. Foi para ali que os filhos de Israel levaram as 12 pedras que haviam retirado do leito do rio Jordão, Deus em benefício de Israel, quando o Senhor dividira as águas do Jordão, para que os israelitas passassem por um caminho seco. Hoje temos a Bíblia, o livro em que Deus registrou suas maravilhosas obras em todas as eras, no passado, no presente e no futuro. E à medida que lemos a palavra de Deus, tomamos conhecimento do tremendo poder e da imensa graça de Deus. Sem conhecermos o poder divino, não podemos esperar receber algo do Senhor. Elias atravessou o Gilgal para certificar-se de que Eliseu haveria de lembrar-se do grande amor e poder de Deus em prol de seus filhos. Muitas pessoas desejam serem cheias do Espírito Santo sem conhecer o verdadeiro poder de Deus e sua graça para conosco. Precisamos ler o livro memorial, que é a Bíblia, quando-as pôr escrito num livro, de tal forma que podemos lê-las e realizadas para o bem de seus filhos. Se não dispuséssemos desse memorial escrito, no fim seríamos vencidos pelas tradições do mundo e cairíamos na incredulidade. Em segundo lugar, Eliseu seguiu a Elias até Betel. Ainda que Elias tivesse tentado de propósito livrar-se de Eliseu em Gilgal, este continuou a segui-lo de Gilgal até Betel. Porque Elias levou Eliseu a Betel. Betel significa casa de Deus. Foi ali que Abraão, bem como Jacó mais tarde, construiu um altar ao Senhor e adorou a Deus. Como você lembra, quando Jacó estava fugindo de seu irmão, dirigindo-se à casa de seu tio, ele dormiu nesse lugar chamado Betel. Num sonho, ele viu os céus abertos e uma escada que do céu chegava à terra, neste lugar, e eu não o sabia. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. E fez um voto diante do Senhor. Abraão, ao chegar a Canaã, também edificou um altar ao Senhor em Betel e adorou o Senhor ali. Nós também devemos comparecer perante a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e instalar ali nosso altar com Ele. Se não instalarmos esse altar em nossos corações, não podemos estabelecer um altar em nosso lar, nem em nossa igreja. Se não o fizermos, não temos um lugar em que possamos ter comunhão com nosso Pai Celeste. Deus sempre entra em comunhão. No Antigo Testamento, Deus tinha comunhão com os israelitas em seus altares. Até mesmo na dispensação da graça, devemos ter nossos encontros com Deus em nosso Betel, nosso altar, a fim de ali adorar a Deus e ter comunhão com Ele. Hoje, se você quiser ter a plenitude do Espírito Santo, você precisa não só tomar conhecimento da obra de Deus, mas deve ter um altar definido em seu coração. Em terceiro lugar, Elias de novo testou a fé de Eliseu, ao tentar afastá-lo em Betel. Mas Eliseu estava determinado a seguir Elias e fez um voto pelo qual jamais o deixaria. Por isso,
Elias permitiu que Eliseu seguisse e juntos foram a Jericó. Por que Elias levou Eliseu a Jericó? Jericó havia sido a primeira cidade em que o inimigo dos israelitas tinha resistido ao avanço dos filhos de Israel. Josué fez as muralhas de Jericó ruírem pela obediência à palavra de Deus. Em nossos dias, Satanás edifica fortes muralhas ao redor de nossa vida, aos quais impedem o crescimento do cristão. Devemos destruí-las pela palavra de Deus e pela nossa obediência humanos. Deus, de modo algum, teria permitido que os israelitas, primeiro, precisavam conquistar Jericó, antes de hábitos e más ações. Aquelas fortificações satânicas não nos permitirão desfrutar a liberdade de receber a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Elias levou Eliseu a Jericó para que o futuro profeta entendesse que as fortalezas receber uma porção dobrada do Espírito Santo em sua vida. Em quarto lugar, depois de atravessar o Rio Jordão, de novo Elias tentou desencorajar Eliseu de segui-lo. Todavia Eliseu estava determinado a segui-lo até que recebesse uma porção dobrada da unção do Espírito Santo. Foi assim que Elias conduziu Eliseu ao Jordão. Elias tirou seu manto, dobrou-o e com ele feriu as águas. O rio dividiu-se em duas partes e os homens o atravessaram. O rio Jordão era um limite fronteiriço de Canaã. Ali encerravam os israelitas suas andanças pelo deserto. Ao atravessarem o Jordão, nele deveriam deixar enterrada sua antiga forma de vida, vida de desobediência e rebelião. Em certo sentido, todos foram batizados no Jordão. Nesse mesmo rio, Jesus Cristo haveria de ser batizado, e nós o seguiríamos no batismo. Que significa o batismo nas águas? O batismo nas águas significa a morte de nosso antigo modo de viver e o início de uma vida de ressurreição em Deus. Muitas pessoas estão vivendo uma vida centralizadas em si mesmas, vida de egoísmo. Desejam ter a plenitude do Espírito Santo para o benefício de sua vida carnal, mas Deus não pode abençoá-las enquanto nutrem essa atitude. Elias queria ter certeza de que Eliseu atravessara o Rio Jordão, que passara pela experiência do Jordão e que fora pronunciada a sentença de morte à sua vida centralizada no egoísmo. Só depois disso é que ele pôde viver uma vida dedicada ao Senhor, conduzido pelo Espírito Santo. Nós também precisamos percorrer esse caminho se quisermos receber a plenitude da unção do Espírito Santo. Depois de haver passado por todos aqueles lugares, de súbito Elias foi rodeado por uma carruagem com cavalos de fogo. O profeta foi arrebatado aos céus, seu manto caiu sobre Eliseu, que persistentemente havia seguido Elias. Depois de havermos passado por todas essas experiências, tendo seguido fielmente ao Senhor Jesus Cristo, o manto do Senhor, o Espírito Santo cairá sobre nós. Todos os problemas insolúveis de nossa vida se tornarão como uma planície, uma campina diante de nós, para a glória de Deus. Se vivermos na plenitude do Espírito Santo, não podemos experimentar a verdadeira vida cristã vitoriosa sem primeiro pagar o preço. Se você quiser ter a unção de Jesus Cristo em sua vida, certifique-se primeiro que passou pelos 4 lugares experimentais. Primeiro lugar, você deve passar por Gilgal, onde se lembrará das poderosas obras de nosso Pai Celeste e sua miraculosa provisão para seus filhos. Em segundo lugar, você deve passar por Betel, porque é ali que poderá estabelecer contato pessoal com seu Pai Celestial, no altar de Jesus Cristo, sem passar por Betel, ou seja, sem antes instalar um altar ao Senhor. Você não pode receber a plenitude de Deus. Em terceiro,
é preciso que você passe por Jericó. Mediante essa experiência, você destrói as fortalezas de Satanás e a resistência que o inimigo impõe. E deste modo passa a ter liberdade para entrar na terra de bênçãos de Deus. Em quarto lugar, você precisa enterrar sua vida antiga nas águas do Jordão. A partir deste momento, você passará a viver uma vida centralizada em Cristo, capaz de glorificar apenas a Deus. O Senhor Jesus Cristo lhe removerá o velho manto e lhe dará seu manto. Tendo recebido a plenitude do Espírito Santo e a unção de nosso Senhor Jesus Cristo, você terá pleno poder em 3 áreas de sua vida: em sua vida pessoal, em sua vida de oração e em sua vida de testemunho. A seguir, as maravilhosas obras de Deus se manifestarão em sua vida diária. Seus problemas difíceis, de magnitude de montanhas, se tornarão como uma planície diante de você. Muitos discípulos de Elias preferiram não segui-lo. Eliseu decidiu que o seguiria a todo custo. Aqueles discípulos preguiçosos ficaram observando aquela dupla que iam de um lugar para o outro, de modo que, semelhantemente em nossos dias, muitas pessoas não desejam pagar o preço da santificação, se contentam em permanecer onde estão e criticam os crentes que persistentemente seguem a Jesus Cristo. Eu o desafio a pagar o preço e a seguir a Cristo de experiência em experiência, e você verá que em sua vida se tornará uma bênção abundante, não só para você mesmo, mas para todas as pessoas com que você entrar em contato, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Você que chegou aqui nesse canal, talvez foi a primeira vez. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos vídeos que são postados aqui todos os dias. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar este vídeo com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.